Salve! Meu nome é César Castro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a gente consegue os primeiros clientes sendo editor de vídeo iniciante. E esse vídeo é graças a esse comentário aqui, então muito obrigado pelo comentário, o link é o LV. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, curte e comenta também, porque isso além de ajudar muito, me faz gravar mais vídeos como esse. Eu sempre vou buscar pegar os comentários de vocês e produzir conteúdo com base nas dúvidas de vocês, porque assim eu consigo ajudar o máximo de pessoas possíveis. Para falar sobre esse assunto, eu vou falar um pouco da minha trajetória, como eu consegui captar os meus primeiros clientes, como eu consegui entrar nesse universo de edição de vídeos. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por contar histórias, por escrever histórias. Quando eu era criança, eu desenhava histórias em quadrinhos. Eu sempre gostei muito de você criar personagens, de você contar histórias, de você criar enredos, narrativas, o famoso storytelling. Isso sempre foi uma paixão que seguiu durante a minha infância e adolescência. E na minha adolescência, eu não sei se vocês lembram do ápice do YouTube, onde surgiu os primeiros YouTubers, virou uma moda gigante, todo mundo só falava disso, era super divertido, inclusive. E eu fui um desses adolescentes na época que ficou apaixonado por tudo aquilo, e eu vi como uma oportunidade acessível de eu criar as minhas histórias e extrair isso do papel para algo visível, algo audiovisual. Então eu realmente vi as pessoas fazendo, mas eu não assistia o YouTube olhando, olha que legal esses vídeos. Eu assistia me perguntando como essas pessoas fazem isso, como é que isso funciona, como é que eu posso fazer para poder ter o meu próprio canal. Esses eram os meus questionamentos quando assistia vídeos no YouTube. Eu sempre assistia no olhar de como editar um vídeo, de como gravar um vídeo, de como construir um cenário. Era sempre os meus questionamentos, porque eu fiquei fascinado de fato com tudo aquilo. Porque antes a gente só via em filmes, em televisão, só grandes produções, e ali eu tava vendo pessoas reais produzindo conteúdo com um celular, com uma câmera simples, dentro de suas casas. E eu vi isso e falei, olha que legal, eu quero fazer isso também. E não foi diferente, me juntei com meu melhor amigo da época e decidimos criar um canal no YouTube. E foi aí o meu primeiro contato com a edição de vídeo. Porque na época você gravava, mas não era só gravar, você também tinha que editar. E aí eu comecei beleza, eu tenho que editar, eu não sei editar, meu amigo também não sabe editar, não tenho um computador para editar. Então eu comecei a ir atrás de amigos da época que tinham um computador, instalava na época o Premiere Pro, no computador deles, ia até a casa deles, ia vendo como funcionava o processo, ia mexendo, mas algo bem simples, eram os primeiros contatos. Só que eu fui me apaixonando por isso, fui me encantando pelo fato de, poxa, dá pra roteirizar um vídeo, gravar um vídeo, editar um vídeo, tudo dentro de casa, de uma forma prática e simples, utilizando até mesmo um celular super simples. E foi aí que a gente começou o nosso canal no YouTube e eu tive os meus primeiros contatos com edição de vídeo. Até que aos poucos o tempo foi passando, a gente teve esse canal por uns 2 anos, na época tinha vários seguidores legais e tudo mais, era um canal mais voltado para o humor, e fui aos poucos aprendendo a editar. Então eu ia para casa desses meus amigos, mas era muito complicado, porque você tinha que manter uma rotina de edição, de postar vídeos, e eu não conseguia desse jeito, porque eu ficava dependendo de outras pessoas, então eu comecei a procurar soluções para mim. Com isso, meu pai conseguiu na época um notebook emprestado com um tio meu, e esse notebook era um notebook super simples, inclusive é esse que tá aparecendo na tela agora. E esse notebook, ele me possibilitou fazer as minhas primeiras edições. Só que ele é tão simples, na época no dual core e tudo mais, ele era tão simples que quantas vezes eu passava horas editando um vídeo e o vídeo simplesmente dava tela azul ou dava dados corrompidos, eu perdia tudo. Acontecia bastante, porém era a minha única saída, era a única forma que eu tinha de continuar nesse projeto de edição de vídeos. E eu editava sempre utilizando o Premiere Pro da Adobe, usando umas técnicas aí, né, para poder ter acesso a eles. E como a maioria das pessoas eu não tinha condições financeiras de ter bons equipamentos, então eu fui na raça, então eu comecei a editar nele, comecei a aprender mais nele, comecei a ver vídeo aulas, comecei a ficar fascinado por esse processo de edição, esse processo de gravação. Eu também gostei muito de aprender a utilizar o Photoshop para poder criar as thumbs, e tudo isso foi me fazendo gostar desse universo audiovisual e me fazendo aprender as ferramentas. Quando eu completei 17 para 18 anos, eu já estava ali perto de completar 18 anos, eu saí da escola e entrei no processo da minha vida onde eu não sabia o que ia fazer da vida. Muita gente passa por isso, é meio desesperador. Você fica sem saber o que você quer para o futuro, você tem que tomar uma decisão logo, e não foi diferente comigo. E aí, na época, eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo. Por quê? Porque eu via que o meu canal no YouTube não ia pra frente, porque eu não conseguia manter uma rotina e, querendo ou não, não me trazia retorno financeiro. Então eu decidi, olha, eu quero continuar trabalhando com isso. E foi aí que eu vi que muitas empresas tinham essa necessidade de ter pessoas
produzindo conteúdos para elas. Então, me aprofundei mais na parte de Photoshop, me aprofundei mais na parte de edição de vídeo, comecei a estudar mais, tentei várias oportunidades de emprego e não consegui a oportunidade com ninguém. Todo mundo recusava porque as pessoas exigem que você tenha experiência para te dar uma oportunidade. Porém, como você consegue a experiência se você não tem uma oportunidade? Não foi diferente comigo, passei por isso também. E estava numa pressão gigante de conseguir o primeiro emprego para poder conseguir entrar na faculdade, conseguir pagar as minhas coisas. E eu fui atrás, eu corri atrás, vi que não ia ter oportunidade para mim, pelo menos não nesse meio, e eu me recusava a ir trabalhar em qualquer outro lugar que não seja com aquilo, porque eu realmente tinha ficado apaixonado por essa área. E foi aí que eu decidi montar a minha empresa. Uma empresa simples, sem equipamentos. Do dia pra noite eu madruguei construindo a ideia, construindo o nome, logotipo. Passei várias semanas formulando toda a ideia, mas a logotipo eu criei do dia pra noite, virando a noite e tudo mais. E comecei a minha primeira empresa. Só que uma empresa não se sustenta sem clientes. E ao mesmo tempo que eu não tinha grandes equipamentos para criar grandes coisas, eu também não tinha clientes. E aí eu comecei a refletir, comecei a estudar pelo YouTube mesmo, como conseguir os meus primeiros clientes. Aí eu encontrei vários gurus do marketing digital que são gigantes hoje em dia, encontrei várias pessoas ensinando isso pelo YouTube, e eu comecei a estudar e ficar fascinado como eu conseguiria desenvolver minha empresa, como eu conseguiria os meus primeiros clientes, até que eu conheci algo no marketing que são os gatilhos mentais. Eu posso até fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas dentro dos gatilhos mentais existe um gatilho chamado gatilho da reciprocidade. É quando o ser humano ele tem certos gatilhos que fazem ele ser recíproco com as pessoas. A gente sempre busca as formas de retribuir algo que as pessoas fazem pra gente. Isso é natural. Então eu aprendi nessas aulas que se eu oferecesse o meu serviço de forma gratuita e fosse um serviço de qualidade, de forma recíproca as pessoas buscariam ou me indicar ou me contratar, deixar um feedback, então só teria uma forma positiva de extrair isso. E melhor, eu conseguiria extrair e construir um portfólio, construir vídeos que foram editados por mim para apresentar para outros. Então meu início foi assim, eu achei pessoas, né, uma pessoa pelo Instagram, e outra pessoa pelo YouTube, que toparam, era uma influência que gravava vídeos de conteúdos mais voltados para meninas, sobre salão de beleza, unha, cabelo. Era uma influencer que estava começando também, tinha poucos seguidores, e achei também um cara que também trabalhava com essa parte de produção de conteúdo, só que voltado mais para os homens. E aí eu vi essas duas pessoas e ofereci os meus serviços, tanto de criação de artes, como designer, na época não tinha nem nome para essa profissão, designer web que criava as artes, era bem o início mesmo dessa fase toda de marketing digital e tudo mais. Então eles toparam, eu produzi os conteúdos para eles. Aí para essa moça eu editava vídeos pro YouTube, criava as thumbs, tratava fotos, e pro cara do mesmo jeito, eu criava artes pro Instagram, editava fotos, editava vídeos pro YouTube dele, e eu comecei a fazendo isso de forma gratuita. Porém, entretanto, todavia, tudo que eu ia fazendo para eles voltava para mim como portfólio. Então eu sempre me dedicava ao máximo de entregar o máximo de qualidade possível, mas sempre voltado a construir o meu portfólio, porque a galera do setor de edição de vídeo nunca se trata sobre apresentar um currículo. Nunca se trata sobre apresentar algo escrito, você tem que mostrar algo visual do que você faz. Então, o portfólio é o principal ponto para um editor de vídeo. Então, a primeira dica que eu deixo para você é: busque pessoas do seu ciclo, amigos, amigos de parentes, busque pessoas na internet, YouTube, Instagram, TikTok, busque essas pessoas e ofereça o seu serviço de forma gratuita. Não se preocupe no início em ganhar dinheiro. A sua preocupação não tem que ser essa quando você está começando. A sua preocupação tem que ser estudar, ficar muito bom no que você faz, aprimorar suas habilidades para você vender algo de fato de qualidade e que de fato entregue algo de valor para as pessoas. Mas para isso você tem que praticar e tem que estudar. Um outro ponto, não se preocupe em fazer dinheiro no início, se preocupe em oferecer o seu serviço de forma gratuita para ativar o gatilho mental da reciprocidade. As pessoas sentirem que te deve algo, nem que esse algo seja deixar um feedback ou te indicar para outras pessoas, que não foi diferente para mim. E o outro ponto é, se preocupe em construir portfólio. O portfólio ele é crucial para você conseguir mostrar os seus projetos, o que você faz para outras pessoas, porque no final das contas o editor de vídeo ele tem que se preocupar com isso. Então lá no começo eu comecei a construir meu portfólio,
fiz esses trabalhos gratuitos por um tempo e eu comecei a apresentar esses trabalhos para outras empresas e inclusive essas pessoas começaram a dar feedbacks positivos sobre o meu trabalho, começaram a elogiar. Eu consegui o meu primeiro contrato foi na época R$ 100 para não sei quantos vídeos, aí depois eu consegui o segundo que era R$ 300, aí o terceiro que era 400 e eu fui aumentando aos poucos. E cada contrato que você fecha com um valor maior, você consegue utilizar isso como barganha para novas negociações. Ou seja, você pode falar para uma empresa, oferecer o seu serviço, mostrar o seu portfólio. Hoje você pode usar o Instagram para criar um portfólio, um TikTok. Você pode utilizar o Behance, que é uma plataforma para você criar um portfólio. Tem várias formas gratuitas de você construir um portfólio. Aí você pode apresentar para as pessoas. Você pode apresentar o depoimento, você pode pedir indicação para as pessoas, você pode utilizar os contratos que você tem como barganha. Ó, eu faço por R$ 400 para essa empresa, olha tudo que eu entrego para eles. Aí mostra para outra empresa e fecha um contrato com a outra empresa. Aí aos poucos, quando você já tiver uns clientes legais, você busca aumentar o contrato com eles ou oferecer um contrato melhor para outras empresas. Você fala, eu faço por 700, não é mais 400 para você. E você vai aumentando a sua experiência, a sua expertise, você vai ficando profissional, você vai melhorando seu poder de negociação, você vai conseguindo network, contatos. Então é importante que no início você tenha a humildade de entender que não é sobre dinheiro, é sobre você estudar para ficar profissional, é sobre aos poucos você se planejar, você ativar a reciprocidade com algumas pessoas, você conseguir depoimentos, indicações e até contratos com as pessoas. E você construir o seu portfólio. O início tem que ser assim, você tem que se preocupar com isso. E sempre que você receber os primeiros dinheiros, a primeira grana com o seu trabalho de edição, o que eu indico para você, se você, assim como eu, não tem condição de investir em equipamentos logo de cara, você pega essa grana junta para comprar novos equipamentos. Um editor de vídeo, ele depende totalmente do equipamento que ele tem. Ele pode ser o melhor do mundo, mas se não tiver um computador para dar render no vídeo, para editar o vídeo, não adianta de nada. Então você tem que ter bons computadores. Hoje eu tenho uma agência que é a Moving, e aqui na Moving o nosso principal serviço é justamente essa parte audiovisual. A gente faz captação, desde a parte de roteirizar, a gente grava campanhas de marketing, vídeos para anúncios, vídeos de conteúdo, e a gente faz desde a parte de roteirização, de estratégia, a parte de captação e de edição também, inclusive até veiculação de anúncios. Então toda a expertise que eu tive por anos, né, já são 8 anos aí trabalhando com isso, todos esses anos me fez conseguir network, contatos, conseguir fechar contratos, conseguir fechar parcerias para hoje eu ter os meus equipamentos, ter o meu setup, ter uma câmera, ter, enfim, várias coisas boas para poder estar trabalhando. Então a dica que eu dou é: comece pelo começo, comece devagar, não se preocupe em ganhar muito. Tenha paciência, eu sei que hoje todo mundo fala, eu fiquei milionário com 20 e tantos anos, e tenha paciência, de tempo ao tempo, as coisas vão acontecer para você, mas você precisa se movimentar, você precisa estar em movimento. Inclusive, voltado à dica de network, é muito importante que você faça parte de comunidades de edição. Vá para palestras, participe de eventos, entre em grupos no WhatsApp, compre cursos, entre em comunidades dos cursos. É importante que você esteja presente porque assim você faz network, você consegue conhecer pessoas, aprender com essas pessoas, você consegue receber indicações dessas pessoas. É importante que você esteja em movimento e essa é a minha dica final para você. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas foi para contar um pouco da minha trajetória até aqui e como eu consegui meus primeiros clientes e eu espero ter te ajudado de alguma forma. Inclusive, se eu te ajudei, eu te convido a conhecer o Moving Edit, que é um curso que a gente tem de edição de vídeo. Então, se você quer aprender o passo a passo de como se tornar um editor de vídeo profissional, utilizando ferramentas leves e gratuitas como CapCut, se inscreve aqui no nosso curso, garante a sua vaga, vem para a primeira turma, que vai ser uma honra te ter por lá. E você vai aprender o passo a passo, inclusive mais ferramentas de como você consegue captar os seus primeiros clientes. E até o próximo vídeo.